meus queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos começando mais uma teleaula para você que é professor da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. É muito bom estar com você mais uma vez. Nós queremos agradecer a todos os irmãos de todo o país e de fora do país que têm enviado suas mensagens, tem deixado aqui seus comentários, tem curtido nossos vídeos, compartilhado. Que Deus em Cristo te abençoe. A todos vocês que são inscritos aqui em nosso canal. E eu quero já pedir a você que não esqueça de dar o seu like. O seu like, como eu sempre digo aqui, é muito importante para nós. Não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Clique aí no sininho para você sempre receber as notificações do nosso canal e nos ajude o nosso ministério fazendo os nossos vídeos chegar o mais longe possível. Eu quero desde já lembrar a você que no último sábado do mês de dezembro, no último vídeo lançado no mês de dezembro, que possivelmente será o vídeo que dará abertura ao trimestre de 2018, eu quero sortear para você 3 kits para professores da escola dominical. Esses kits terão uma lição da escola dominical de professores, um livro que acompanha a lição daquele trimestre e um dicionário teológico. Algumas pessoas já começaram a nos enviar seus nomes e endereços, e eu quero já agradecer a Jefferson Silva. Faltou você colocar, Jefferson, o seu CEP, a cidade e o estado. Você botou só o endereço, só o endereço da rua. Edson Gomes, meu amigo aqui de Salvador. Roberto Vieira de Sergipe. Grande abraço, Roberto. Ricardo Ferreira também. Ricardo Ferreira não. Alex de Araújo Souza, aqui de Salvador, no bairro de Sussuarana. Grande abraço para você, meu querido Alex de Araújo. Nossa irmã Ediva Batista, lá de Contagem. Deixa eu ver aqui. Nosso irmão Jaziel Nascimento, de Nova Odessa, na Grande São Paulo. Meu irmão Clemilton Silva, lá de Cachoeira Paulista, em São Paulo. Meu irmão Anthony Joseph Smith, também lá de Recife, Pernambuco. Nosso irmão Elisvan Félix, também. Nosso irmão Adenilson Correia também enviou sua mensagem. Nosso irmão José Cordeiro de Portugal. A cidade, me parece que é Cartaxo em Portugal, ou é Cartaxo em Portugal. Nosso irmão Alex Matos, esse aqui do interior da Bahia, aqui em Mundo Novo. Nosso irmão Gemerson Monte, lá de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, cidade abençoada. Antônio Cordeiro da Silva, lá de Jardim Paulistano, Presidente Prudente, em São Paulo. Nossa irmã Deise Miranda, lá de Caratinga, Minas Gerais. Nosso irmão Fernando Faria de Matos, lá de vamos ver aqui, Vila Antonieta, São Paulo. Muito bem, muita gente boa. Nosso irmão Josué Santos, lá de Lagoinha do Piauí. Nosso irmão Alex Silva, lá de Rio Grande do Norte. Muito bem, muita gente aqui. Não dá para a gente falar todos os irmãos que nos mandaram sua mensagem. Tem gente também, nosso irmão Adenilson Correia, lá de Serra do Espírito Santo. Tem nossa irmã
Tem um bocado de gente aqui. Bem, nós queremos agradecer a todos que têm enviado sua mensagem. Seu nome já está selecionado para você participar, e outros mais que tem aqui, para você participar do nosso sorteio. Não deixe de continuar mandando para nós o seu nome com endereço, CEP, para a gente fazer o sorteio aqui na último vídeo do ano de 2017, do mês de dezembro de 2017, tá bom? Muito bem, nós vamos à nossa pré-aula de hoje, que na verdade diz respeito à lição de número 11, que será ensinada nas classes no dia 10 de dezembro. No dia 10 de dezembro. O título dessa lição será Adotados por Deus. O texto áureo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. E a verdade prática diz: a obra de salvação de Jesus Cristo nos possibilitou ser adotados como filhos amados de Deus. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 8, de 12 a 17, um texto maravilhoso que fala da nossa filiação com Deus, fala da paternidade de Deus para conosco. O objetivo geral diz explicar que a obra de salvação de Jesus Cristo nos possibilitou sermos adotados como filhos de Deus. Aí nós temos 3 objetivos específicos. Lembre, professor, como eu sempre digo aqui, os objetivos específicos são traçados para que se alcance o objetivo geral. Para que eu alcance aquele objetivo geral, eu traço 3 objetivos específicos que trabalharão o objetivo geral. E o primeiro objetivo específico diz: apresentar o conceito bíblico de adoção. Segundo, explicar a adoção no tempo presente. Terceiro, compreender a adoção plena no futuro. Então, esses são os objetivos específicos, que é a forma como você vai passar para os seus alunos a fim de que eles compreendam o objetivo geral desta lição. Bem, acredito que o nosso vídeo hoje será breve, porque eu quero dar para você uma noção de filhos de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então eu quero começar lembrando a você que filhos de Deus, a expressão filhos de Deus, aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Gênesis capítulo 6, versículo 2. É interessante a gente ler esse texto, porque esse texto, inclusive, tem servido de polêmica nas academias, nos debates, em fóruns teológicos, bíblicos. E ele diz assim: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Bem, esse texto aqui não é o nosso caso hoje, mas ele geralmente é o centro de muitos debates, ele é o foco de muitos debates, quando se pergunta quem eram esses filhos de Deus. É aqui que pela primeira vez aparece a expressão. A princípio, muitos que estudam o texto acreditam que esses filhos de Deus tenham sido seres espirituais que tiveram relações com as mulheres. Grandes eruditos, no entanto, acreditam que essa expressão filhos de Deus não tem a ver com seres espirituais, embora a mesma expressão filhos de Deus é usada em textos como Jó capítulo 1, versículo 6,
capítulo 2, versículo 1, que é aquele texto famoso que diz que Satanás, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, Satanás veio no meio deles. Neste caso, realmente, filhos de Deus refere-se a uma classe de seres celestes, de seres espirituais. O capítulo 38, versículo 7, também Jó fala dos filhos de Deus que estavam na presença de Deus quando Deus criava todas as coisas, e possivelmente seja essa uma alusão aos anjos. O Salmo 29, versículo 1, o Salmo 89, versículo 6, todos esses estão relacionados com seres espirituais. A palavra no original hebraico, nesses capítulos que eu citei, com exceção de Gênesis capítulo 6, versículo 2, a palavra em Jó 1, 6, 2, 1, 38, 7, Salmo 29, 1, Salmo 89, 6, está relacionado com deuses ou com poderosos. Então, há aí como se imaginar que filhos de Deus aqui sejam realmente seres espirituais. Mas no caso de Gênesis capítulo 6, versículo 2, a maioria dos eruditos acreditam que ali não se falava de seres espirituais, mas de homens com posições importantes. Acreditavam-se que eram aristocratas, déspotas, que tomavam à força mulheres, filhas de camponeses, e se relacionavam com elas. Isso porque há um consenso entre os estudiosos do hebraico que a palavra em Gênesis capítulo 6, versículo 2, é a mesma que está no Salmo 82, versículo 6, e em 2 Crônicas capítulo 19, versículos 6 e 7, no original grego, Benelion, que trata de autoridade, de gente com cargo importante. Aqui a palavra é atribuída a juízes. Então acredita-se que os filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6, não sejam uma categoria de anjos, nem sejam também a descendência de Sete. Alguns acreditam que tenham sido homens déspotas, homens muito maus. Perceba que o versículo 3 vai dizer: então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão como 120 anos. Então, aquele estado de coisas trazia tristeza ao coração de Deus. Então, é bem possível que aqui no capítulo 6, versículo 2, não se refira a seres celestiais, também não se refira à descendência de Sete. Muito bem, então, filhos de Deus aparece nesse texto, aparece nos textos que eu lhe falei de Jó 1, 6, Jó 2, 1, Jó 38, 7, Salmo 29, versículo 1, 89 e Salmo 89, 6. A mesma expressão que é usada para filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 2, no original hebraico, é usada também em Salmo 82, versículo 6, e em 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 6 e 7. Vamos ler o Salmo 82, pelo menos. No capítulo, em 2 Crônicas 19, 6 e 7, fala do conselho que Josafá dá aos seus juízes para que exerçam o julgamento, exerçam o juízo com justiça, não fazendo julgamento com parcialidade, não favorecendo um em detrimento de outros, mas fazendo um julgamento justo. A esses juízes ali, a palavra no original hebraico é a mesma palavra que é dada para outras pessoas com função civil dentro da comunidade judaica, e é a mesma palavra dada em Gênesis capítulo 6, versículo de número 2. Então, a ideia, portanto, é de pessoas importantes. Vamos, portanto, ler aqui só para corroborar e podermos afirmar essa linha de raciocínio. Capítulo 80, Salmo de número 82. Você que é professor da escola dominical sabe que
que há um consenso entre os teólogos de que o livro dos Salmos não é considerado como um livro como os demais. Ele é um inário, ele é um livro de cânticos, ele é uma coleção de cânticos. Por isso, o mais correto, ao invés de usarmos a expressão Salmo capítulo tal, o mais correto é Salmo de número tal. O Salmo de número 82, aí a expressão versículo você tem que usar, porque é aquela cadeia organizada dentro daquele número, daquele que nos outros livros é chamado capítulos e versículos. Então o Salmo 82, versículo 6 diz: Eu disse, vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Muito bem, então essa expressão aqui é a mesma expressão, filhos de Deus, filhos do Altíssimo, usada para pessoas que ocupavam cargos importantes na comunidade judaica. A expressão filhos de Deus no Antigo Testamento também está ligada ao concerto de Deus com o povo de Israel. Deus considerava seus filhos aqueles com quem ele fazia aliança. E a gente é a partir deste princípio do Antigo Testamento, dessa aliança com Israel, que torna Israel filhos de Deus, que nós vamos entender a nossa filiação com Deus no Novo Testamento. Sobre isso eu vou falar daqui a pouco para você. Muito bem, Êxodo capítulo 4, versículo de número 22. Vamos lá. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Diga isso a Israel, esse povo que você mantém debaixo de escravidão, este povo é meu filho. Isso porque aquele povo era o povo alvo da aliança de Deus, povo escolhido por Deus, povo com quem Deus havia feito uma aliança. Vamos tentar ampliar esse pensamento. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1. Deuteronômio 14, 1 diz assim: Vós sois filhos do Senhor vosso Deus, não fareis incisão alguma no vosso corpo, nem rapareis o cabelo em honra de algum morto, pois sois povo santo ao Senhor vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. Então veja bem, vós sois filhos do Senhor. Por quê? Porque vocês se constituem no povo que Deus escolheu entre todos os povos para serem dele, para ser povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, a adoção de filhos estava relacionada com a aliança entre Deus e Israel. Essa questão de filhos de Deus. Oséias, capítulo 1, versículo 10. Aqui também, mais uma vez, para corroborar, eu gosto de citar sempre mais de um texto. Tem até um princípio hermenêutico que diz que para você começar a sustentar uma doutrina, você tem que ter pelo menos 3 textos em toda a Bíblia que sustente aquele princípio. Esse é o princípio hermenêutico. Isso porque você não pode pegar um texto isolado e formar em cima dele alguma ideia, algum princípio, alguma doutrina, não é? Então, é um princípio hermenêutico, portanto, que
aquela ideia, aquele princípio seja ratificado através de outros textos. Por isso que eu gosto sempre de dar mais textos para que você tenha ideia, que tenha a convicção de que o assunto que nós estamos discutindo está embasado na Escritura como um todo. Oséias, portanto, capítulo 1, versículo 10, diz assim: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. No lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então o povo com quem Deus fez aliança, Deus lhes imputava a posição de seus filhos, porque aquele povo tinha uma aliança com Deus. O mesmo livro, no capítulo de número 11, versículo 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Uma alusão à libertação de Israel quando estava no Egito. E do Egito chamei a meu filho. Expressão que mais tarde serviu também para Jesus, quando no seu nascimento, José e sua esposa fugiram com Jesus para o Egito por ordem do anjo do Senhor, e aí se cumpriu em Jesus essa palavra também de Oséias capítulo 11, versículo 1. Muito bem, essa ideia é a partir dessa ideia de filhos de Deus, a partir da aliança que Deus faz com o seu povo, é a partir daí que Paulo vai discutir a questão da adoção de filhos no Antigo Testamento. Então o aluno, às vezes está acostumado a ouvir muito, nós somos filhos de Deus. Mas como se defende esta ideia? A partir de onde? Por que nós somos filhos de Deus? O apóstolo Paulo começa a defender a nossa filiação com Deus, o nosso estado de filhos de Deus, a partir da mesma condição de Israel, por estarem em aliança com Deus. Vamos, portanto, a Romanos, capítulo de número 9, e quando eu entro nesse texto, eu estou corroborando o pensamento do Antigo Testamento e estou também já lhe falando da ideia de filhos de Deus no Novo Testamento. Capítulo 9, versículo 1 a 4, diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne. Falando ele aqui dos israelitas. São israelitas, pertencem-lhes a adoção de filhos, a glória e as alianças, a lei, o culto e as promessas. Então, tudo que nós herdamos em Cristo parte do princípio da promessa de Deus a Abraão, parte do princípio da promessa de Deus com Israel. E eu vou lhe mostrar como isso se processa no Novo Testamento. Então, Paulo está dizendo que a adoção de filhos é deles. Vamos seguir o raciocínio de Paulo. Olha o versículo 8 deste mesmo capítulo, o que diz: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Vamos ver mais, versículo 26. No lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Uma alusão lá a Oséias no capítulo 1, versículo 10. Então, Paulo começa a desenvolver neste capítulo a ideia de que nós agora podemos ser chamados
filhos de Deus também, porque em Cristo Jesus nós fomos unidos a Israel pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então, Paulo explica o mistério da adoção à luz da posição de Israel diante da aliança que Deus fez com o seu povo. É aí que Paulo começa a explicar. Só para que você tenha uma ideia, Romanos, o mesmo livro de Romanos, onde você está, capítulo 11, versículos 17 e 24, diz assim: se alguns... Não, vou deixar esse texto para depois. Vamos primeiro para Gálatas, capítulo 3, 26 a 29. Gálatas, capítulo 3, que essa passagem de Romanos 11, ela vai corroborar o pensamento de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29, diz assim o texto sagrado. Deixa eu marcar aqui, para a gente não se perder. Gálatas 3, 26 a 29, ele diz assim: todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus. Então, em Cristo Jesus, nós nos fizemos também descendentes de Abraão, nós nos fizemos Israel, ele nos fez o Israel de Deus, portanto, ele nos fez também herdeiros das mesmas promessas de Israel, e é a partir deste princípio que nós temos diante de Deus a mesma posição privilegiada que Israel tem. Que posição? De filhos de Deus. Então, a filiação da igreja com Deus, a posição de filhos de Deus, nos é concedida quando Cristo morre pelos nossos pecados. Lembre-se da lição anterior, nos imputa a justiça, nos justifica, nos regenera. Passamos então pelo processo da santificação e desta forma nós assumimos posições importantes no reino de Deus. Lembre-se que Paulo disse que Deus nos fez, Jesus nos fez assentar nas regiões celestiais. Lembre-se que Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que ele nos fez sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Veja, sacerdócio real, nação santa. Isso quer dizer que ele nos deu essa expressão sacerdote real, nação santa, são expressões que dadas a Israel no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que em Cristo nós também agora ocupamos, portanto, a mesma posição de Israel. Então, é a partir deste princípio da aliança de Deus com Israel, que em Cristo Jesus, eu e você, passamos a sermos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, é por isso que eu tenho que voltar a Romanos, capítulo 11, versículos, que é o texto que eu ia ler antes. Olha o que Deus fez conosco, versículo 17 do capítulo 11. Se alguns dos ramos foram quebrados, os ramos aqui, se referindo a Israel. Então nós temos a oliveira, os ramos originais da oliveira, que era Israel. Mas ele diz que esses ramos foram quebrados. Por que foram quebrados? Porque João disse no capítulo 1, versículo 11: e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então Israel foi quebrado dessa oliveira, foi tirado desta oliveira, a partir do momento que Israel rejeitou o seu Messias, tão esperado durante muitos anos, através das profecias dos santos profetas de Deus. E Israel rejeitou. E ele vai dizer, e
tu, versículo 11 aí, versículo 17 do capítulo 11, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então, tudo que os ramos, isso aqui, é claro, é uma linguagem figurada para a gente poder entender o que foi que Deus fez conosco quando recebemos a Jesus como Salvador. É por isso que Paulo fala em outro lugar dos seus escritos desse mistério que estava oculto antes, desde a fundação do mundo, e que agora foi revelado em Cristo Jesus. Então, os ramos foram quebrados, nós fomos enxertados na oliveira para desfrutar, diz ele aqui, sermos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Então, tudo que os ramos desfrutavam, o zambujeiro, que foi contra a natureza, aqui, humanamente falando, enxertada ou enxertado na oliveira, agora desfruta, tem os mesmos privilégios dos ramos. É por isso que Israel era filho de Deus e nós também somos filhos de Deus. O versículo de número 24 diz assim: se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Isso porque nesse capítulo Paulo está defendendo a misericórdia de Deus para com Israel. Paulo está defendendo que Israel voltará ou voltar-se-á para Deus. Ele voltará à sua posição de aliançados com Deus, a sua posição de gozar de todos os privilégios desta aliança. E Paulo está dizendo que por intermédio de Jesus Cristo, a igreja goza desses privilégios. Então, a adoção, ela é explicada por Paulo a partir da adoção para com Israel, da posição de filhos de Deus de Israel, da posição de filhos de Israel perante Deus. É a partir daí que então se explica a nossa filiação com Deus. Para você poder entender isso, esta salvação, portanto, nos garante esse estado de filhos de Deus. E é a partir daí que você, professor, vai pegar agora textos no Novo Testamento para mostrar aos seus alunos agora que, enquanto na posição de filhos de Deus, o que é que Deus espera de nós. Vamos lá. Romanos capítulo 8 vai mostrar para a gente que a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo põe aqui um contraste entre a lei judaica, a lei lá do Antigo Testamento, e a nova lei do Espírito de vida, que diz respeito à salvação, à obra da salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E esta obra salvífica, esse sacrifício substitutivo de Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, uma vez que agora eu sou liberto por Cristo, aí é que Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos, versículos 14 e 15, Paulo vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que Paulo está dizendo, portanto, é que é inerente àquele que foi, como ele disse no capítulo 8, versículos 2 e 3, aquele que foi liberto
da lei do pecado e da morte é inerente a essa pessoa que passa por essa transformação, por essa regeneração, por essa justificação, é inerente a ele a posição de filhos de Deus. É por isso que ele diz no versículo 14, e no versículo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus. Então, eu quero falar apenas, aqui já chegando ao final da nossa teleaula, da consequência natural de alguém que se torna filho de outro alguém. É uma consequência natural. Paulo vai usar a expressão herdeiros. Antes, porém, eu quero lembrar que João, capítulo 1, versículo 12 e 13, João capítulo 1, 12 e 13, diz assim. Vamos cá. João 1, 12 e 13. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, a nossa posição como filho de Deus é um resultado do novo nascimento, que nos coloca na mesma posição de Israel diante de Deus. E qual é a consequência natural desse estado, desta posição de filhos de Deus? Bem, você vai falar para os seus alunos, claro, de outros privilégios de sermos filhos de Deus. Por exemplo, Jesus falou assim, quando Jesus fala sobre a oração, no capítulo 6 de Mateus, Jesus usa muito a expressão Pai. Quando você for orar, entra no teu quarto, ora ao teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te responderá. Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que está no céu. Então, um dos grandes privilégios é a oração respondida. Um dos grandes privilégios de sermos filhos de Deus é que nós temos intimidade com Ele, que nós podemos conversar com Ele, que nós podemos pedir a Ele e que podemos ser atendidos por Ele. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto e o teu Pai que te vê em secreto te responderá. Então, um dos grandes privilégios é essa relação de intimidade, essa relação onde eu falo com Ele, Ele fala comigo, eu peço a Ele, Ele me responde. Jesus disse assim, uma certa vez, Ele disse que quando nós fôssemos orar, que nós orássemos ao Pai pedindo em nome dele mesmo, de Jesus, e o Senhor nos responderia. Deixa eu ver aqui, eu acho que está em João, capítulo de número 15. Vamos lá. João 15. Ok. Versículo 15, capítulo 15, versículo 16. E não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então esse é um dos grandes privilégios. Mas a grande consequência natural de tornarmos-nos filhos de Deus é que nós nos tornamos herdeiros de Deus. Claro, todo pai tem uma herança para os seus filhos. E essa é a partir desta linha de raciocínio que
Paulo nos explica a nossa posição de filhos de Deus. Vamos ler aqui alguns textos. Romanos capítulo 8, mesmo Romanos capítulo 8, versículo 17, que diz assim: se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, uma das coisas que ratifica a nossa filiação com Deus, que ratifica a nossa posição de filhos de Deus, é o fato de que seremos herdeiros, ou somos herdeiros, da promessa que Deus fez a Israel e que, consequentemente, passou a ser feita também para nós, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Então, nós passamos a ser herdeiros de Deus. Tem uma expressão aqui, que eu não sei se você prestou atenção, vamos ler novamente. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por que essa expressão co-herdeiros? O co-herdeiro é aquele que herda com. Deu para entender? Isto é, o que Cristo herda do Pai, nós também herdamos. Parece meio, privilégio demais, mas é o que a palavra de Deus diz. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isto é, todos os privilégios que Cristo tem diante do Pai como Filho de Deus, e o próprio Deus também deu à igreja. Glória a Deus! Isso é de empolgar a nossa fé, é de empolgar o nosso coração. Só para você poder entender isso, vamos para Hebreus, para poder a nossa mente processar melhor isso aqui. Hebreus capítulo 2, de 9 a 11. Olha o que ele diz, o escritor aos Hebreus. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, o que Jesus fez no seu Calvário, trouxe muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles, tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, Jesus não se envergonha de chamar quem de irmãos? A igreja. Eu já vi alguns crentes dizer assim, Jesus, nosso irmão mais velho. E neste sentido, Então, Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos dele. Então é por isso que Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou co-herdeiros de Cristo, porque herdamos com Cristo os mesmos privilégios de filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos aqui para Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. Que diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, esse texto aqui é para embasar que a igreja se faz, os crentes, os salvos, são filhos de Deus por adoção.
através do sacrifício de Jesus, gozando, portanto, dos mesmos privilégios de filhos de Deus que tem Israel como herdeiros das promessas de Deus. Então é nesta linha de raciocínio, é seguindo por este caminho que Paulo desenvolve no Novo Testamento a doutrina da nossa filiação com Deus, a doutrina da adoção que recebemos de Deus. E agora, graças a Ele, nós somos filhos de Deus. E é por isso que eu não posso terminar, eu quero terminar com uma expressão do apóstolo João. 1 João capítulo 3, ele disse: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E aí eu gosto demais do versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Veja só, seremos semelhantes a Ele. Querido, é isso que nos alegra. A salvação em Cristo é a coisa mais extraordinária que existe. E aqui está uma das coisas mais magníficas revelada pela teologia da salvação, pelo plano da salvação em Cristo Jesus, a nossa posição como filhos de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que a sua aula seja proveitosíssima, que você seja tremendamente usado pelo Espírito de Deus para trazer uma palavra pertinente ao coração dos seus alunos, e que esta lição, a lição que fala sobre a adoção de filhos, a lição de número 11, adotados por Deus, essa lição seja bênção de Deus para os seus alunos, que eles descubram os mistérios, os privilégios de sermos filhos de Deus. Deus te abençoe. Não esqueça de dar o seu like aqui em nosso vídeo, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Deus te abençoe e eu te espero numa próxima aula.